O modelo artesanal de produção surgiu já no período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, e foi a fase da pré-história que ocorreu entre 12.000 e 4.000 a.C. Por meio da necessidade de produzir materiais que auxiliassem o homem a exercer determinada atividade em seu cotidiano, foram engenhadas grandes variedades de invenções e capacidades, como a descoberta da cerâmica pela cozedura do barro, a tecelagem e métodos básicos de arquitetura em madeira ou em pedra. E essa necessidade de produzir algo em seu benefício próprio nasceu com o homem, mesmo sem a atribuição da nomenclatura artesanal. A necessidade de produzir materiais está presente na humanidade desde que o homem percebeu a utilidade dos metais para sua sobrevivência. Seus métodos para transformar os metais em algum produto acabado eram determinantes para a superioridade de um povo em relação a outro, garantindo assim a sua sobrevivência. Assim como no Egito Antigo, onde os artesãos representavam a classe trabalhadora extremamente valorizada pela elite egípcia da antiguidade. Estes trabalhadores recebiam títulos de nobreza, grandes extensões de terra e até mesmo lugar reservado nas covas sagradas conhecidas como pirâmides. Suas artes como joias eram apreciadas até mesmo no leito de morte, quando nobres exigiam serem enterrados junto com artes artesanais e outros objetos de adorno, com o intuito de homenagear deuses e deidades. Já no Brasil, o modelo artesanal de produção surgiu já antes de sua própria colonização, quando os índios utilizavam pinturas corporais com pigmentos naturais para a distinção de tribos, cestas de cipó, cerâmicas, cocares, tangas, plumas de aves para vestimentas, dentre várias outras. A evolução do modelo artesanal de produção teve seu ápice no feudalismo, onde as famílias camponesas passaram a produzir em suas próprias casas os seus artefatos e objetos de uso geral. A partir daí, o homem que produzia o modelo artesanal era conhecido como artesão. Então, a princípio, o artesanato foi concebido como uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias, dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. Mas tudo estava prestes a mudar quando o artesanato se deparou com as revoluções industriais. A partir da Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, o artesanato foi fortemente desvalorizado. Deixou de ser tão importante, já que nesse período capitalista o trabalho foi dividido colocando determinadas pessoas para realizarem funções específicas, e essas deixaram de participar de todo o processo de fabricação. Além disso, os artesãos eram submetidos a péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Este processo de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de montagem. O modelo artesanal permite o domínio integral do processo de produção, fato que não existe no modelo industrial, no qual o operário é obrigado a se especializar numa operação tão simples a ponto de lhe causar demência. O artesão é dono do conhecimento e pilar no processo de produção. Só ele pode iniciar e finalizar o processo, sendo detentor do saber para realizar compras, seleções de materiais e comercialização do material acabado. Sua importância no processo e seu domínio elevam sua autoestima, que lhe gera diversos benefícios, tais como aumento natural da produtividade e qualidade dos produtos gerados. A jornada de trabalho é determinada pelo artesão, fazendo uso de pausa e descanso que diminui a fadiga. Dessa forma, o medo decorrente de demissão por improdutividade que ocorreria numa indústria é substituído pelo compromisso com o trabalho acabado. A falta de hierarquização rígida minimiza o estresse, diminuindo o clima de tensão e alerta.
E o trabalho do artesão é, portanto, fonte de prazer e crescimento da personalidade, e não fonte de insatisfação e ansiedade. Sabemos que para a construção da sociedade atual, a evolução do modelo artesanal para o modelo de produção em massa foi de suma importância. Graças a essas melhorias no processo produtivo, vislumbrou-se um desenvolvimento como nunca antes visto em tempo recorde. Pela primeira vez, itens de consumo eram acessíveis a uma grande parcela da sociedade. E tudo isso foi alcançado através da ideia de produzir o máximo no menor tempo possível. No entanto, o modelo de produção artesanal ainda resiste, porém em um mercado diferente, mais exclusivo. São produtos que visam retornar à essência sem se preocupar com os custos de produção. Personalização e autenticidade são agora uma preocupação principal. Os produtos artesanais na atualidade são como obras de arte. O objetivo é resgatar o prazer mais primitivo de se utilizar esses itens. Não importa se você quer dirigir, comer um sorvete ou experimentar uma boa bebida, a experiência é tudo o que importa. Esse é o caso da Harley-Davidson, marca de motos fundada em 1903 nos Estados Unidos, que invoca uma legião de fãs mundo afora. Eles não vendem apenas motos, vendem um estilo de vida. Na fábrica em Kansas City, processos modernos são incorporados à tradição de mais de 100 anos, incorporando aspectos do artesanato na produção atual. Como exemplo, um único operário é responsável por toda a montagem de um corpo da moto e checagem dos seus componentes. Eles são inclusive chamados de artífices e seu trabalho é tão respeitado que ao final da produção eles assinam os próprios nomes no interior do tanque da motocicleta que acabaram de produzir. Outro exemplo é a fábrica da Rolls-Royce, criadora dos carros manufaturados mais luxuosos do mundo. Em uma fábrica comum, um automóvel inteiro é produzido em mais ou menos 1 hora, enquanto na Rolls-Royce esse tempo é gasto apenas na montagem de alguns componentes. Na carroceria, todas as soldas são feitas manualmente. Artesãos cuidam de várias etapas da produção, desde o icônico painel de madeira até a linha branca tradicional que atravessa a carroceria é feita à mão livre, impressionantemente. O automóvel inteiro leva 2 meses para ficar pronto. Cada unidade é feita com um nível impressionante de personalização, de modo que cada carro seja único no mundo. Na fábrica, uma bandeira é fixada à carroceria de cada unidade, identificando assim o país de destino de cada automóvel produzido. A produção artesanal não se restringe apenas ao mercado de luxo, pode ser encontrada também em produtos gourmet, como sorvete, também conhecidos como gelatos, cervejas artesanais e pães. Os pães são produzidos de forma a resgatar a essência do sabor e da textura da massa, utilizando processos que priorizam a qualidade, mesmo que isso signifique ter que trabalhar em uma escala reduzida de produção. Como, por exemplo, a utilização de fermento biológico ao invés de fermento químico, que seria um processo mais demorado, mas que garante sabor único e incomparável. E outro caso que a produção artesanal também poderia se encaixar seria na produção de guitarras que são encomendadas e podem se aplicar melhor às características requisitadas pelo comprador. E o mercado de produtos artesanais possui um foco diferente do mercado comum. São produtos diferenciados para pessoas diferenciadas, que não se importam de pagar mais para usufruir o máximo da experiência de adquirir esses produtos.